Olá, se você chegou de surpresa nesse vídeo, na verdade ele não é um vídeo, ele é um podcast transformado em vídeo. Ou seja, ele foi feito para ouvir em outras plataformas, como Deezer, Spotify, enfim. Mas eu sei que como nem todo mundo tem acesso a um streaming de áudio decente, eu tô optando por disponibilizar os podcasts em vídeos também. Então toda quinta vai sair um podcast, ele não tem imagem, né, além dessa apresentação, mas eu espero que vocês gostem e consigam curtir. Se você gostar desse podcast, você pode conferir os outros que vão estar linkados na descrição. Então é isso, curta seu programa. Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos, pelo menos por enquanto. Eu sou o David da Purificação, tô aqui hoje não sozinho, né? Eu tô com a Ellen Ayumi. Oi pessoal, aqui é a Ellen, vocês me encontram lá no Enthusiacast, acho que tá disponível em todos os agregadores de podcast e em breve um projeto aí que eu estou começando, mas em breve por enquanto. Quem sabe eu não venho aqui participar de novo e aí eu já aviso tudo certinho. A gente já confirmou em off que ela vai vir, tá, gente? E eu tô aqui com aquela que só participou uma vez e tá voltando aqui pra casa, né? A Beatriz Saldanha. Aliás, mente, isso, foram duas gente, vezes, nossa, né? Porque foi o Paranorma e o Planeta Fantástico. Exatamente, pois é. Então, obrigada por receber de novo. Enfim, meu nome é Beatriz Saldanha e eu escrevo sobre cinema de horror. E tem uma página no Instagram, um site, enfim, chamado Revista Les Diaboliques, que pronuncia no singular, mas escreve no plural. Então, a Revista Les Diaboliques no Instagram. E é isso, estamos aqui para falar de mais um filme dessa vez. E obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço. Lembrando que os trabalhos delas vão estar disponíveis, né, na descrição desse programa e as nossas redes sociais também. Vocês podem seguir lá, é pinguim.dançarino no Instagram, nome no Twitter impronunciável, então você só pesquisa em Pinguim Dançarino. E hoje a gente vai falar sobre A Grande Aventura, né, que é um título brasileiro muito genérico para o Watership Down, que é um épico animado, né, com coelhos aí, outro filme sobre antropomorfismo, de novo essa pauta do antropomorfismo e do furry, voltando para o Pinguim Dançarino, né, acho que é uma recorrente nossa, e acho que quem acompanha a gente faz tempo, já me ouviu falando muito disso, mas eu queria saber das nossas convidadas, o que vocês acham do antropomorfismo enquanto recurso narrativo, e nossa, que palavra difícil de falar, cara, já tá bugando aqui a língua. Sabe, essa coisa de você usar os animais para contar essa coisa mais fabular, assim, vocês curtem geralmente? Sim, eu gosto, né, tipo, na verdade eu tenho uma história, um histórico, assim, com literatura infantil, histórias juvenis. Eu sempre gostei muito e eu acho assim que já é um recurso, né, literário que eu acho que já foi bem assimilado pelo cinema de animação, assim, né? Eu sempre gostei muito das fábulas, né, tipo, e tradicionais e dos livros da Beatrix Potter, que eu acho que ela faz isso magistralmente. E eu acho que hoje no cinema de animação isso é praticamente uma regra, né? Assim, eu acho que hoje em dia não tem muito filmes assim, de animação que mostrem animais que não recorram a esse recurso, né? E eu gosto muito, assim, casos como o do Senhor Raposo, né? Que eles se comportam como humanos, mas eventualmente eles trazem algum comportamento da espécie animal, que eu acho que acaba soando, assim, meio inusitado, porque eles geralmente, né, na maior parte do tempo eles se comportam como humanos, mas e de repente tem algum comportamento típico daquela espécie, alguma coisa assim, acaba soando meio engraçado, né, meio inusitado. Então acho que como, assim, para efeitos de humor, eu acho muito interessante esse recurso. E o que é muito diferente é que já aqui no caso do Watership Down, né, que é tipo um filme já bem mais dramático, bem mais pesado e que sem momentos de humor. Então, eu acho que fica bem mais marcado nos diálogos, né? Porque, assim, eles não é, tipo, diferente, por exemplo, no Beatrix Potter, que os bichinhos, tipo, vão pra escola, que a mãe cozinha numa cozinha, tipo, de gente, essas coisas, né? Eles vivem como animais, mas eles têm aqueles diálogos e umas vivências meio belicosas, né? Umas coisas meio, assim, tipo, típicas de ser humano, né?
Então acho que acaba também sendo interessante, assim, principalmente pelo sotaque britânico, né? Acho muito curioso, assim, ver eles falando daquele jeito, tão falantes, né? E com aquelas vozes tão sofisticadas, né? Aquela sofisticação, assim, acho bem interessante. Nossa, Bia, você falou que no Watership Down ele vai para essa coisa mais dramática e tal, né? E é engraçado que, apesar de ele ter esse tom mais sério, né? Essa coisa mais épica, eu acho que toda a cena que tipo, os personagens estão falando, assim, aí do nada eles param pra só coçar a orelha, eu dava uma risadinha. Eu acho muito... É que eu sempre comparo na cabeça, né, os dois filmes, do The Plague Dogs e o Watership Down. E é muito... Quando eu fui assistir o Watership Down a primeira vez, acho que não foi muito bem o que eu tava esperando, porque eu tava esperando uma experiência parecida com o The Plague Dogs, e é bem diferente, né, que o Watership Down ele é bem mais positivo, ele é uma história muito mais... Ela é, óbvio, né, muito pesado ainda, muitos conflitos, assim, mas ela ainda é uma mensagem mais otimista. E eu acho isso muito legal. Comparado ao The Plague Dogs. Quando eu ouvia falar desse filme, assim, que eu vi ele pela primeira vez, o Watership Down, assim, não faz tanto tempo, assim, tipo, eu revi agora no podcast, mas eu já ouvia muito falar, e eu realmente esperava que fosse uma coisa mais pesada. Mas eu acho, assim, que eu comparei, tipo, um filme de comédia, né, que é o Senhor Raposo, com esse que já é bem mais dramático. Mas, de fato, assim, eu não vi ainda esse The Plague Dogs, né, mas quando eu tava pesquisando agora o podcast... eu vi, né, que conheci o filme, vi o trailer e falei, nossa, esse parece muito pior, assim, né, tipo, em termos de ser muito mais pesado, assim, nossa, parece tenso demais. Eu acho que em relação, assim, comparando um com o outro, né, o Watership Down, ele tem esse background, né, de ser baseado num livro de fantasia, então acho que ele tenta condensar muita informação, né, a gente até vai falar melhor disso quando a gente for falar do filme, dentro de um filme só, e isso acaba meio que distraindo ele de outras coisas, assim, que eu vejo que são mais radicalizadas, né, no The Plague Dog. Mas respondendo a pergunta que o David tinha feito, né, eu fiquei pensando muito quando eu reassisti agora o Watership Down, como é fascinante o jeito que eles constroem a linguagem entre os animais, porque é uma linguagem muito específica, sabe? Eu me peguei sempre pensando que se os animais falassem, era daquele jeitinho que eles iam falar, sabe? É um trabalho muito específico, assim, as expressões, o fato de eles usarem palavras, às vezes, que pra gente não... Tipo, no contexto ele dá pra você entender mais ou menos o significado, mas é como se fosse uma outra língua, né? Que tem relação com aquela... religião que eles têm, do príncipe coelho. Aquela coisa mais mitológica deles, né? Sim, isso é muito legal. E o The Plague Dogs, ele tem muito disso também. A Beatriz falou do sotaque. Eu lembro, os dois filmes eu assisti com a legenda em inglês, eu tive muita dificuldade, porque eles têm um dialeto muito rebuscado. Eu acho muito engraçado. Eles falam difícil. Mas não é difícil de um jeito tipo Lorde inglês. É difícil de um jeito tipo expressões que são tão específicas que é como se fossem linguagem de animais, assim mesmo, sabe? Eu consigo imaginar se tivesse um tradutor para animais ingleses. Não sei onde se passa exatamente o Watership Down. Ia ser bem assim o jeito que eles falam. Eu gosto muito disso no filme. Eu acho que... Assim, o que eu acho que dificulta é justamente o fato dele ter essa mitologia própria, né, como o David falou, e ter as palavras diferentes do que a gente conhece, né, tipo, Deus é outra palavra, e os policiais, tipo, tem outra palavra, e não sei o quê, então você tem que ficar, né, tipo, entendendo, tá falando, estão se referindo a tal coisa e tal, pelo menos pra mim a dificuldade foi essa, né, é pegar justamente esse vocabulário, né, que só existe dentro do filme e tentar entender a que eles estão se referindo, né? Uhum. E é foda que isso é uma tradição, né, desses épicos de literatura clássica, assim, britânica, literatura de fantasia, no caso, e eu fiquei muitas vezes, né, enquanto estava revendo, pensando no Senhor dos Anéis, né, como o Senhor dos Anéis, ele também faz isso, mas eu acho que tá tão mais difundido na nossa cultura que a gente, tipo, pensa em palavras como condado e a gente associa direto, né, enquanto o Watership Down, por ser essa coisa mais underground, gera essa dificuldade com base na mitologia, né, acho que por não ter sido tão difundida, assim. Eu acho que os livros nem se comparam, assim, né? Tipo, em termos de popularidade, em termos de, né, de como se popularizou, de fato, assim, entre os fãs e tal. Realmente, acho que ficou uma coisa muito nichada, não sei, né? Tipo, enquanto já o Senhor dos Anéis já é uma coisa muito mais que circula, né, em diversos grupos e tal, e até hoje, né? Tipo, um grande clássico, né? Enfim, acho que realmente é um livro bem menor, assim, nesse sentido.
Em termos de impacto mercadológico, né, e popularidade, com certeza, mas acho que em termos de aclamação, assim, o que pesou, né, tipo, um grande quê da equação é a adaptação do Senhor dos Anéis ter sido feita em live action, Sim, foi financiamento dos Estados Unidos, assim. Ele sempre foi um livro popular, assim, tipo, pra minha geração não tanto, eu acho, mas, assim, ficou depois, né, que saíram os filmes. Mas, assim, para gerações anteriores ele já era um livro bem conhecido, né? Mas com certeza, assim, tipo, os filmes ajudaram a dar essa continuidade, eu acho, né, enfim, pra história e tal, pra ficar conhecido entre outras gerações também. Tanto que se a gente for parar pra pegar, né, tem um filme do Senhor dos Anéis animado que saiu do mesmo ano, eu acho que o status dele é tão underground assim quanto o próprio Watership Down, É verdade. Eu nunca lembro. assisti, mas eu tenho vontade. Eu também nunca vi, mas eu lembro de ver várias vezes, assim. Mas eu acho que ele começou a justamente ficar famoso depois, pelo menos assim, pra minha geração, né? Ele começou a ficar famoso depois que o Senhor dos Anéis saiu, né? Tipo, live action. Aí surgiu essa curiosidade, né? Tipo, falaram, nossa, sabia que existia uma animação e tal, né? Então, assim, realmente precisou sair o live action pra as pessoas falarem nessa animação. E olha que é até uma animação, tipo, muito bem estabelecida, assim, não acho que em termos de mercado, né, mas em termos de diretor, porque ela é do Ralph Bakshi, que é um cara mais conceituado. A gente até fez um programa aqui sobre o Cool World dele, ele também tem o Wizards, que vai virar programa em breve, né, fica a dica. Mas vamos começar a falar do filme? Vamos. Traz o príncipe dos 1000 inimigos. E sempre que o pegarem, eles o matarão. Mas primeiro, eles precisarão agarrá-lo. Escavador, ouvinte, corredor, príncipe dos coelhos velozes. Seja astuto e cheio de truques, e seu povo nunca será destruído. O Watership Down é sobre um coelho clarividente chamado Fever. E esse coelhinho, ele tem uma premonição em que ele vê o campo onde ficam a toca dos coelhos, em que os coelhinhos todos vivem, né? Ele vê todo repleto de sangue. Então, como ele já havia tido outras premonições que se concretizaram, o irmão dele acaba acreditando nele, né? O irmão Hazel acaba acreditando e eles vão juntos avisar o coelho-chefe, né? Sobre a necessidade deles deixarem a toca. Só que aí o coelho-chefe dá de ombros e fala que, sei lá, não vamos sair daqui porque tá, tipo, na época de acasalamento, então não faz sentido. Só que assim que escurece, esse grupo de coelhos decide fugir por conta própria e, enfim, vão vagando aí pelo campo, enfim, mas acabam enfrentando todo tipo de ameaça pelo caminho, né? Desde aves de rapina, tipo águia e outros tipos de pássaros, até gato, cachorro, seres humanos e outros coelhos também. O filme ele ia ser originalmente dirigido pelo John Hubley, né? Que já é um animador conhecido por ter esse caráter mais experimental, assim, mas ele se afastou da produção logo no começo e quem assumiu foi o Martin Rosen, que convenceu um banqueiro, né? Que é o Jake Eberts, a comprar os direitos do filme por um valor até barato, se não me engano, foi $50 mil. E isso foi tão bom, assim, pro Eberts que depois ele acabou lançando carreira no cinema, né? A animação do filme, ela mescla vários cenários, né? Tipo, ela tem essa coisa mais fotorrealista, baseada em Hampshire, mas ela também brinca muito com adaptar lugares fictícios que eram descritos no livro, né? E que tinha até alguns desenhos e tal. E isso tá em sintonia com diferentes estilos, né? De animação que o filme passeia. Ele brinca muito com essa coisa meio aquarelada, ele também vai pra essa coisa do realismo e tal. Me lembrou muito Belladonna of Sadness, né? Não sei se as duas já viram assim, mas em vários momentos ele acabou me lembrando. Principalmente o comecinho, porque a Bia falou mais cedo sobre literatura infanto-juvenil e tal, e a primeira cena que a gente vê um coelho, ele é desenhado nesse traçado mais realista, né? Que lembra muito essas ilustrações de livros infantis, assim. Quando tem aquele close, né, no olho dele, assim, depois que tem o prólogo da história de origem do príncipe, ou você diz antes? Não, é depois mesmo do prólogo. Depois, né? O primeiro close que a gente vê, ele é desenhado num traçado mais realismo. E eu queria saber se vocês acharam que isso deixa o filme mais inconsistente, você acha que o filme ele transita bem entre esses diferentes estilos?
Não achei que deixa ele inconsistente. Pelo contrário, eu acho que deixa o filme muito mais interessante. Eu gosto como, por ter vários tipos diferentes, eu não sei se é bem esse termo, né, porque eu não entendo muitos termos técnicos de animação, mas por ter vários estilos de animação, assim, dentro do filme, isso também ajuda para uma estranheza em alguns momentos, sabe? Esse cenário, assim, às vezes um cenário... O jeito que alguns animais são desenhados também, principalmente os predadores, né? Eles têm todas as características bem exageradas, assim, o cachorro, o gato, eles são desenhados de uma forma bastante hostil, assim. E eu gosto, sabe? Eu gosto como... Não é como se fosse uma estranheza ruim, sabe? Mas é aquela estranheza que te deixa instigada, é uma coisa muito interessante. Então, essas várias formas, assim, pra mim só contribui pro filme ser ainda mais rico. Uhum. Eu concordo. Eu acho legal, assim, como eles desenham, né? Tipo, os animais, os vilões, assim, realmente bem caricaturesco. Acho bem aquela coisa... assim, eu como gateira, né? Me incomoda um pouquinho. Um pouquinho essa... Eu sabia que havia puxar isso em algum momento. Não, mas é porque, assim, acho que tipo, essas animações, assim, tipo... um pouco mais antigas, assim, tipo, que mostram gato, geralmente o gato é muito, assim, né, tipo, muito malvado e muito, sei lá, muito antipático, né, aí... E nem só as mais antigas, né, Sim. porque recentemente saiu a Sabiazinha e o gato tem esse mesmo pois papel. Aí eu assim, fico meio saco mais... cheio, assim, sabe, tipo, não, mas claro que aqui eu entendo, né, tipo, que são todos os animais, praticamente, né, contra, né, todos os animais e humanos contra os coelhos, então eu falei, não, tudo bem, tudo bem, mas enfim, mas realmente, assim, tipo, eu como gateira, fico meio de saco cheio, assim, ai meu Deus, lá vem mais um gato malvado, com cara de, sabe, de muito ruim, assim, enfim, mas aí eu gosto dessa mescla, né, eu acho que é interessante, eu acho que, sei lá, ficar observando, né, tipo, acho que chama muita atenção, mas não no sentido negativo, assim, no sentido realmente de, como ela falou, tipo, torna mais rico, né, dá uma riqueza pro filme, e também eu gosto que ele serve para pontuar algumas diferenças na narrativa. Por exemplo, no prólogo tem um estilo bem mais lúdico, né, é bem divertido, tipo, eu acho que tem um desenho parece mais, assim, ingênuo, uma coisa mais, né, tipo, realmente mais infantil. Ele até brinca, né, que seria quase o equivalente das nossas pinturas rupestres, assim, mas pros coelhos. Tipo, acho que ele tenta emular um pouco isso. E também eu gosto também da diferença, né, quando dá para aqueles momentos mais espirituais, mais comoventes, né, que é quando tem um trecho musical e no final, quando tem os espíritos dos coelhinhos e tal. Então, acho que fica bem marcado, assim, tipo, esses momentos, né, tipo, o momento em que eles estão na aventura, estão aquela coisa lá, e o prólogo, e esses momentos mais dramáticos e mais comoventes, assim, né, que tem a ver com espírito e enfim, aí entra a aquarela, né, fica bem super bonitinho, assim, eu gosto muito desses trechos. Nossa, eu também, cara. E você já puxou muito do que eu queria falar, Bia, porque eu acho que o grande acerto do filme, né, é tipo, ele saber usar essas diferentes técnicas de animação para mostrar coisas diferentes, né? Eu acho até que o filme ele caminha por 3 caminhos, são bem claros assim para mim, que é o poético, né? O material e o espiritual, e aí, tipo, o começo ele vai muito pra essa coisa do poético, né, tem essa coisa quase bíblica, assim, de estabelecimento de mitologia, aí depois ele entra nessa coisa mais material da fuga dele, e o tempo todo os personagens estão flertando com essa coisa espiritual, né, seja o espiritual de elevação, como acontece no final, né, ou essa coisa da morte, né, eles brincam muito com a figura do coelho negro como sendo um representante da morte, ele é sempre representado como se ele fosse uma força da natureza, assim, no sentido de que a gente sempre vê ele através do vento, né? E toda vez que tipo, tem esse prenúncio de morte, o vento sobe, ou quando o Fievel acha que o Hazel foi baleado, tem muito essa brincadeira do vento, distorcendo as formas, né? Eu curto muito também essa parte estética do filme. Sim, dá uma... tem umas coisas meio pesadas, assim, de terror, né? Também quando ele tem essas visões, enfim... Eu também gosto muito de como ele usa isso. Eu até fiquei pensando, nossa, será que esse filme dá pra considerar de terror, assim? E de fato, realmente ele tem alguns tons bem diferentes, assim, que eu acho que essa diferença na animação deixa muito marcado, né? A Beatriz estava falando da violência. Nossa, tô ficando sem voz já. Mas
é que eu tava pensando como a violência nesse filme, no The Plague Dogs, também eu sempre comparo, né? Porque eles são do mesmo diretor, certo? Certo, né? Sim. Sim, tá certo. São do mesmo diretor. Se não fosse, eu ia ficar bem surpresa, né? Porque eles são filmes irmãos, praticamente, assim. Eu acho impressionante como a violência nesses dois filmes, ela meio que... ela pega você desarmado, tipo... não por ser uma animação somente, então você vai subestimar aquilo, mas é porque parece que ela sempre vem em momentos pontuais, assim, que você não tá esperando que aquela violência vai se mostrar, tipo, daquela forma tão explícita, sabe? Eu acho que o Watership Down, ele é até mais violento que o The Plague Dogs nesse sentido da violência física, assim. E me pega muito de surpresa como tem bastante esse exagero do sangue, assim, quando o Big Wig, ele é pego na armadilha, né? E ele começa a sangrar, assim, sabe? E aquele vermelho, ele se destaca muito, assim, nas cores do filme, sabe? Parece que é uma cor que ela não pertence ali. Eu acho isso muito bonito. Sabe? Na hora, assim, você já tem esse enfoque muito grande na violência, nesses conflitos. E eu gosto como ele retrata os coelhos como animais bem violentos, que é meio que o que a gente tem na realidade, sabe? Porque coelhos são animais bem complicados, assim, então é engraçado ver essa representação literal, assim, porque eles são animais bastante violentos, bastante territoriais, até tem aquelas coisas horríveis de machos que devoram filhotinhos, assim, pra fêmea entrar no cio. Então é como se fosse o filme oficial dos coelhos nesse sentido, assim. Eu gosto muito da violência dele. Eu não sabia desse lado dos coelhos, mas assim, eu gostei. Eles são bem que nem no filme, assim, sabe? Eu acho engraçado, porque parece que é um exagero, sabe, do diretor pra causar, sei lá, causar um impacto, assim, óbvio que é, né? Mas eles são animais bem... Eu acho legal, assim, até tava pensando, assim, né, tipo, esse negócio de, tipo, tipo assim, todos serão inimigos, né? E de fato o coelho, ele é um bicho, acho que bem perseguido, né? Tipo, por várias espécies de fato, né? Tipo, acho que ele é uma presa, acho que, né, para muitas espécies, né? E considerado uma praga mesmo. Eu diria todas até. Então, ele é realmente muita gente, sei lá, né? Tipo, pessoal que vive no campo, enfim, não sei, é considerado uma praga, assim. Então, de fato, né? Ele pegou, acho que o coelho é assim, uma boa representação, né, de tipo de um animal que acaba despertando esse ódio mesmo, né, enfim, incomodando e acaba virando um alvo, né, para diversas outras espécies. E eu acho legal, assim, mostrar como esse lado, né, tipo de simplesmente não vai mostrar ele como meras vítimas e meros perseguidos, mas também entre eles ali, né, tipo, eles lutam e tem essa questão da violência. Eu nunca convivi com coelho, então não sabia, mas gostei, assim, tipo, acho legal também. E eu acho que até uma das coisas que acho que mais dá pra comparar, acho que com a própria questão humana, né, assim, tipo, que eu acho que é um dos momentos que fica mais que a gente consegue relacionar, né, eu acho que a situação deles ali com os seres humanos, tipo, quando eles mesmos estão em conflito com a própria espécie ali, né? E, enfim, eu achei muito legal ver aquilo, tipo, aqueles general, aqueles personagens ali tão, sei lá, se impondo, assim, e realmente eles até depois viram, tipo, uma espécie de lendas, né? E então eu achei super legal, assim, ver esses várias representações, né? Tipo, tanto dos bonzinhos quanto os mais espertos, mais, né? Então não é só aquela questão do os coelhinhos vítimas, tadinhos e tal, né? Acho legal ter essa variação. Sim. Nossa, eu também curto muito, porque eu acho que uma das grandes forças desse filme é que ele olha para os coelhos, né, e aplica essa ótica do antropomorfismo, não só pelo fator curioso de, são animais X que estão agindo como humanos e tal, mas é porque ele também transforma isso numa sociedade, né, cheia de complexidades e idiosincrasias, assim, tipo, entre grupos próprios, né, a gente vê que, tipo, o tratamento, às vezes, por exemplo, com o Fiverr, ele é distante, né? Tipo, as pessoas olham pra ele como se ele fosse um louco, assim. E até quando eles entram em contato com a outra toca de coelhos, né? Que tem essa coisa mais escravagista, assim, entre eles. Tipo, dos mais fortes pegando e dominando e colocando pra trabalho forçado. Então, acho que tem essa complexidade, além da própria mitologia, né? Que a gente comentou várias vezes, assim. Tipo, eles são animais que eles têm crenças, né? Eles têm uma mitologia. E mais importante do que isso, né? Eles têm expressões artísticas próprias. Tipo, eles entram naquela toca e os coelhos desse
citam poesias e tal. Então é um trabalho muito complexo, assim, de criação social e de épico fantástico mesmo. Essa parte é muito legal. E quando eu assisti o Watership Down pela primeira vez, eu senti que eu não tinha gostado tanto assim do filme. Eu ainda tinha gostado muito, né? Mas reassistindo agora, o que eu já gostava só ressaltou, assim. E todo o filme, no geral, se ressaltou pra mim, né? Mas esse prólogo, esse começo, assim, que... É uma história, quase uma história bíblica, assim. Não bíblica, no sentido de ser uma história religiosa, assim, né? Essa história da origem de um mito, a origem de um um mito príncipe. fundador deles, né? Isso, um mito fundador. E eu gosto muito da história. Eu não vou saber pronunciar o nome do que corresponde ao deus. É um nome meio complicado. Não vou me arriscar a falar. Fritz, né? Acho que Fritz, uma coisa assim. É, até que não é tão... Eu acho que o do Príncipe Coelhos acho que é pior. O do príncipe. O do príncipe, eu confundi. O do príncipe é muito complicado. Uma coisa assim. Alguma coisa assim. É muito, tipo, os nomes que quando a igreja quer pagar de... Olha como a gente estuda, eles chamam, né? Tipo, chamando Jesus de... Esqueci, mas tem um nome específico pra Jesus. Eu gosto muito desse começo, assim, essa história, esse mito fundador ficou muito comigo, principalmente essa frase, né, que acho que é o que resume muito bem o filme, ela até aparece no final de novo, que é esse Deus falando, né, que todos os animais, eles vão querer pegar você, ele falando, né, pro coelho, todos os animais vão querer te caçar. Só que pra eles te caçarem, eles vão ter que te pegar primeiro. Pra eles te matarem, eles primeiro vão ter que te pegar. E isso eu acho muito bonito, sabe? Essa frase, assim, que acompanha o filme inteiro. Toda a narrativa, sabe? A criação de que quando esse Deus criou os animais, ele criou todos os animais iguais. E aí tem esse príncipe que ele é o príncipe dos coelhos, só que os coelhos são animais que se multiplicam muito. Então Deus fala pra ele, não, mas você tem que, sabe, dar uma segurada no seu povo, porque senão não vai ter como, sabe? Os coelhos vão dominar o mundo. Como todo bom Deus opressor, né? Tipo, ele dá armas mais poderosas pros inimigos, aí depois de avantajar eles, não, mas eu vou te dar umas pernas aqui pra você poder correr, né? E aí Deus cria os predadores, né? Cria a raposa, cria o lobo, o cachorro, o gato, a doninha. Mas também, né, pra não ficar tão desigual assim, e é muito bonitinho. Aquela parte quando ele tá dentro da toca, assim, ele tá só com a bundinha de fora. E aí Deus abençoa, né, o traseiro dele, assim. Então ele ganha as pernas, né, que seriam, acho que... Ele fica mais parecendo uma lebre, né, ele fica todo afinado, assim, porque agora ele... É dado pra ele o dom de correr. Eu acho esse mito fundador muito interessante, assim, é muito... Eu não sei se isso realmente é uma história que existe. Não que, sei lá, é um mito, né? Então, vocês entenderam, sabe? Se é uma coisa que realmente... Se é tipo um mito que existe socialmente, ou se é uma coisa do livro, mas é uma coisa só do livro mesmo. Mas é muito legal. Tem muito cara, assim, de... Vamos explicar por que os coelhos têm tantos predadores. E, sabe, a explicação certinha. Então, eu gosto muito desse mito. E a gente não comentou a trilha, né? Que, cara, assim... na primeira vez que eu vi a trilha, tipo, era uma coisa legalzinha, assim, mas quando eu revi, ela subiu muito, assim, principalmente por conta da cena lá que ela é mais, a que toca Bright Eyes, né, que é o momento mais musical do filme. Eu chorei. É muito lindo. Nossa, é incrível. Foi a mesma coisa, David. Quando eu assisti a primeira vez, eu gostei, mas agora que eu reassisti, nossa, tava segurando o choro, assim, essa cena do Bright Eyes, meu, nossa, é lindo, lindo, lindo demais. Não, esse é um dos momentos do filme que ele é arrebatador, assim, pra mim, porque ele pega essa coisa que eu comentei, né, de ter esse lado espiritual dele, e aí ele volta com essa coisa que ele já pincelou em uns momentos, né, tipo, na quase morte do Big Wig, que é esse medo da morte, assim, pra cima do Fievel, né, e dele procurando o irmão dele, e aí, tipo, simplesmente esse momento de forma se distorcendo, assim, e da procura, e a música subindo, porra, é muito linda, cara. E eu, assim, fiquei muito comovida também, porque, assim, acho que é impossível pra mim não chorar. Acho que ainda bem que tem poucos momentos assim, senão eu estaria completamente sem lágrimas, assim, tipo, no meu corpo. Mas, sim, eu acho muito lindo e principalmente, assim, porque eu amo o Art Garfunkel, né, que é o da dupla Simon e Garfunkel, que é uma das minhas bandas favoritas, assim. E a voz dele é muito linda, assim, tipo, a interpretação dele é maravilhosa, então...
combinou demais, assim, com o filme e com aquele momento, né, tão bonito, tão poético e tão, enfim, emocionante. Então, pra mim, assim, foi demais rever o filme e poder prestar mais atenção também nesse momento e, enfim, relembrar, que muito bonito. Mexeu muito comigo. Essa coisa do Fiverr, quando o outro coelho chega e ele fala, né, que o Hazel foi pego. E o Fiverr, ele tem essa coisa de ser um coelho vidente, sei lá, ele tem poderes mediúnicos, assim, né, praticamente. E quando o coelho fala aquilo pra ele, na hora ele fala, não, o Hazel não tá morto. E é muito bonito, nossa, isso me pegou demais, assim, assistindo. Quando aparece acho que dá pra chamar de espírito, né, aquele espírito do coelho que vai guiar ele até onde o Hazel tá, e ele, sabe, essa coisa de, desde quando o coelho fala pra ele fala, não, o Hazel não tá morto. Eu sinto que ele não tá morto ainda. Uhum. É muito bonito. E é muito legal quando eles fazem amizade com o pássaro, né, que é justamente quem vai ajudar a tirar as balas, né, pra ele se curar. Aí, enfim, pelo menos eles têm uma amizade, ele tem alguém com quem contar, né? Alguém com que tenha um talento a mais que eles não têm, né? Que é justamente quem vai observar, né? Quem vai conseguir olhar de cima e ver todos os inimigos e poder avisá-los, assim. E é justamente, acho que esse pássaro é justamente acho que um dos únicos pontos cômicos, assim, no filme, né? Porque o filme, ele é justamente bem sério, assim, bem dramático, mas tem esse pássaro que ele é bem engraçado, ele fala até de um jeito curioso, né? Tipo, os outros falam, enquanto os coelhos falam daquele jeito mais elegante, né? Com o sotaque todo pomposo, assim, ele já fala de um jeito mais engraçado. Então, ele tem, enfim, acho legal isso, né? Que eles tenham um apoio em outra espécie ali, né? Tipo, não fique só entre eles também. Eu gosto muito do pássaro. Eu acho legal que o pássaro, por ele, né, ele é um animal que convive mais com os humanos, então ele tem essa compreensão de coisas que os coelhos não têm, né? Então, quando os coelhos veem o barco, eles não sabem o que é um barco para os coelhos, sabe? Eles não sabem o que é, mas aí o pássaro fala, não. E o jeito que ele fala é engraçado também, né? Porque ele fala pulando algumas palavrinhas, assim, ele fala, tipo, homem usar para... nem para, sabe? Homem usar para viajar, para alguma coisa assim, sabe? Ele tem a fala mais simplificada, assim. E até contrasta, né, com os coelhos, porque, tipo assim, apesar dos coelhos eles terem uma mitologia própria, né, e, tipo, no filme dá essa coisa mais um pouco mais culta pra eles, né, tipo, mais rebuscada, e o pássaro ter essa coisa dele estar mais próximo dos humanos, esse conhecimento dele, às vezes, é muito superior ao do coelho, né, tipo, os coelhos têm um nome próprio pro carro, que é o brum, 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 que é baseado no barulho que o carro faz, sabe? Sim. E vocês destacaram, né, a voz do pássaro, que foi feita pelo Zero Mostel. E esse foi o último trabalho no cinema dele, porque ele morreu logo depois, assim, de fazer a voz do... Qual que é o nome do pássaro? Do Kehar. Eu não conheço esse... Ele é ator? Sim, ele é ator. Eu também, assim, de nome eu não sei, não tô sabendo. Se eu não me engano, ele já fez filme com o Woody Allen, eu só não lembro qual filme que ele fez. Nunca vi um filme do Woody Allen. Nunca vi. Olha só. Há quem diga que você fala de caráter, né? Mas esse é assunto pra outro. Há quem diga o contrário. Então, pra você ver. São muito bons, diga-se de passagem. Os que são bons, porque os que são ruins costumam ser bem ruins. Não, deve também. ser bom, assim, eu só não é muito meu tipo de filme. Não gosto de filme de conversa? É que, sei lá, os filmes dele parecem ser... não sei explicar, eu não vou falar do filme porque eu nunca vi, entendeu? Mas não é um filme que eu falo, não, vou ver esse filme aqui hoje. Tá certo. Mas voltando pro filme, né? Eu queria só que a gente comentasse ele trecho por trecho, né? Eu separei aqui em 9 partes. Nossa, falando assim para esse podcast vai ficar gigante, né? Mas a gente já comentou boa parte das coisas. A gente já comentou a abertura, né? Que eu gosto muito, só do mitológico, todo mundo elogiou e tal. Mas a gente não comentou do presságio que o Fievel tem e depois da fuga, e como essa parte estética ela já difere, né, de primeira, assim, porque, tipo, ele tem essa coisa mais ilustração de livro infantil, né, com traçado mais realismo entre o coelho. Depois ele, várias vezes eu tinha a impressão que era rotoscopia, né, mesmo não sendo, que era muito preciso assim, os movimentos do coelho, mas esse momento que ele tem a visão, né,
toca dele sendo destruída, é um negócio que é meio pavoroso, assim, né? Porque é aquele contraste vermelho, assim, as formas subindo, como se fossem veias, sabe? É realmente um ambiente morrendo, assim, à volta dele. Ele achar que o sol se pondo, o vermelho, né, do sol se pondo é o sangue que tá começando a penetrar ali perto da região onde fica a toca deles. É muito... dá pra forçar, não precisa tanto forçar, mas é um filme com muitos elementos de terror, assim. Eu não vou arriscar dizendo que é um filme de terror, mas tem muitos elementos. Eu gosto também como as coisas vão mudando, assim, né? Como o David falou, né? O sol vai virando... O laranja do sol vai virando um vermelho e realmente é bem, assim, aterrorizante. Tipo, tem umas sombras que parecem das árvores e vão criando, tipo, uns... Sei lá, umas reentrâncias, umas coisas assim. E eu gosto muito desse trecho também. Acho bem... Assim, bem... Acho que um dos melhores trechos do filme, assim, né? Tipo, mais assustadores e acho que tem um tom bem interessante, assim, de dramático, sabe? Um peso, assim. Acho bem legal. E aí, né, eles procurando um lugar pra eles ficarem, eles chegam numa toca que é estranhamente humana. E eu já queria pontuar uma coisa, que eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas o filme, ele constantemente apresenta uns elementos que meio que, tipo, ficam por isso mesmo, né? Tipo, eles chegam nessa toca que eles comentam, né, que é um lugar estranhamente humano, assim, e você reconhece, né, que tem, tipo, paredes e que eles aparentemente são alimentados, mas isso não vai pra lugar nenhum, né? Fica mais nessa parte da citação. E apesar de eu gostar muito da construção visual, né, da toca, tipo, ela o tempo todo, sei lá, ela tem uma cor mais puxada pro verde, pro azul, assim, e aqueles muros que parecem... É demais, cara. E, tipo, você consegue sentir esse clima de estranheza que os personagens sentem, né? Isso, no fim, não leva a nada, né? Mas como cena estética isolada, muito rica. Eu acho essa parte a parte mais assustadora do filme. Essa parte me incomoda demais, justamente porque você não consegue entender o que tá acontecendo ali, sabe? Você tem aquele coelho, que ele é um coelho, assim... mais velho, né? Ele aparenta estar até meio debilitado, assim, ele parece meio senil. Ele oferece a toca pro grupo, né, poder se abrigar da chuva. Só que tudo é muito estranho. Quando eles chegam lá, tem cenoura, tem alguns legumes, assim, eles falam que tem cheiro de humano, porque eles pegaram, né, do descarte de alguma fazenda, provavelmente. Isso aqui é tudo muito estranho. Eu não sei explicar, mas esse momento nessa toca, o jeito que os coelhos da toca, né, os moradores dali, parece que eles ficam conspirando por trás das paredes, assim, falando deles. Eu acho tudo muito estranho, tipo, me assusta de verdade essa cena, justamente porque não tem explicação mesmo. É só um elemento muito estranho ali no meio, mas eu gosto muito. Antes a gente fica na expectativa, né, do que vai ser, sei lá, o que vai acontecer e o que é aquilo, né, mas aí fica só aquela uma coisa meio conspiratória, não sei, né, tipo, eu gosto muito de como a câmera fica circulando ali entre, dentro de onde os coelhos estão ouvindo, né, e aí fica só, assim, tipo, num movimento meio circular, assim, tipo, e parando, né, um pouco onde tem o buraquinho e onde os coelhos eles veem, né, os coelhos comendo ali, e realmente é tipo uma cena muito estranha que você fica pensando onde que vai dar e o que tá acontecendo e realmente fica um pouco vago, assim, é muito esquisito. Eu acho que a estrutura do filme, né, por ele ser um filme baseado em livro, tipo, ele acaba tendo que qual que é a palavra? Comprimir muitas informações, então a gente vê, tipo, lapsos de coisas que aparentemente seriam concluídas, né? Mas aí, tipo, o filme ele resolve pular para uma ação que é mais interessante para a trama dele como um todo, né? Porque até essa parte do filme mesmo, o filme ele é muito parecido com Em Busca do Vale Encantado. Sim. Ele é bem parecido com Em Busca do Vale Encantado, né? Tipo, com a diferença de que ele tá lidando com a morte e o medo da violência, assim, o tempo todo, mas até essa parte ele é assim, até ele chegar no momento mais de conflito civil, assim, entre os coelhos, né? E aí, tipo, durante essa primeira parte, que é mais essa parte deles procurando o local, eu sinto que são meio que várias pequenas crônicas, né? Eles também passam por uma casa humana abandonada, eles enfrentam ratos, mas eles são bem rapidinhos, assim, né? São momentos quase contidos neles mesmo. Eu tava pensando nesse momento, né? Porque, de novo, quando eu fui assistir o filme, eu fiquei pensando qual é a desses coelhos. E uma coisa que eu fiquei pensando é que, né, o filme tem isso de mostrar
várias facetas dos coelhos, tipo, eles não são só um tipo de animal, né? Você tem aqueles que eles são subjugados a um sistema de uma ditadura, uma coisa assim, muito abusiva, muito autoritária. E aí você tem esses coelhos que é como se eles... Porque tem essa coisa, né? Tem um embate filosófico entre eles. Então, quando os personagens do grupo que a gente acompanha, eles citam o deus deles, eles falam, né? Tipo, ó, a gente não acredita nessa baboseira Eu de pensei Deus. nisso agora também. E é como se... E esse fator de eles estarem mais próximos aos humanos é como se eles se distanciassem, não deles mesmos como coelhos, mas do que você tem ali, sabe? Como a religião, óbvio, né? Sim. É como se eles estivessem mais próximos dos humanos do que dos próprios coelhos, sabe? É como se a recusa pela crença, né, automaticamente transformasse eles numa espécie que não é nenhum nem outro, né? É algo entre os dois. Assim. Não é só, eles não falam só em relação aos legumes, né? Quando eles entram na toca, a primeira coisa que eles falam é: nossa, essa caverna, essa toca tem cheiro de humanos. Mas realmente é uma coisa assim, dá pra perceber que foi um recurso que não foi tão bem aproveitado, porque o filme tinha que seguir pra frente, né? Senão ele acaba ficando muito inchado, ele tem que abrir mão dessas coisas. Mas parece que quase não... Eles meio que acertaram sem querer pra mim, assim, sabe? Porque contribui pra um ar de mistério, de misticismo, assim, no filme. Esses coelhos meio desgarrados. Uhum. E você comentou, né, que essa é a sequência que mais te dá agonia no filme, né, e que ela mais flerta com essa coisa do terror pra você, mas pra mim é a sequência seguinte, quando eles encontram o personagem que é o Capitão Holly, né, que era da antiga toca deles, foi destruída. Nossa, e aliás, a gente, né, essa parte demais, assim, mas a gente nem comentou, né, mas quando eles estão saindo da toca deles, a gente vê uma plaquinha, né, de que em breve vai ser construída uma coisa, Sim, então já dá pra entender o que aconteceu um prédio, e tal. um condomínio, uma coisa assim, né? Então, e tem tipo um cigarro, tipo sei lá, um cigarro aceso, uma coisa assim, então, tipo rastros humanos, assim. Tanto que o Fiverr, ele fala, né, que é o cheiro humano contaminando o ar. Assim. Sim. E aí, quando eles encontram o Capitão Holly, ele dá a descrição do que aconteceu, e aí realmente vira um filme de terror, né? Principalmente porque é animado totalmente, assim, a descrição em áudio dele, e aí ele vai falando, né, e, tipo, a toca foi se enchendo de veneno, e você vê os coelhos meio que se deformando, assim, e ele falando que eram pilhas e pilhas de corpos, e que você tinha que correr entre os corpos para não ser afogado pelo veneno, sabe? E, tipo, todos os coelhos, eles meio que se metamorfosiam numa forma só para entupir os buracos enquanto ele passa, um negócio excruciante, assim. Não, mudei de ideia. Eu vou começar a considerar isso um filme de terror. Até o jeito que o coelho ele vem falando, sabe? Porque o grupo até interpreta, né? O Big Wig ele fala, né? É o coelho, eu não sei qual coelho, acho que é aquele coelho que seria o da morte, né? Que ele fala, né? Quando ele te chama, você tem que responder, né? Porque o coitado do coelho, né? Ele tá vindo todo agonizando e ele tá falando como sabe, aquela coisa do filme de terror, assim, que ele tá, tipo... uivo, não uivos, como é que se diz? Ele tá, tipo, gemendo, assim, de dor e chamando pelo nome, assim, é muito assustador essa parte também. Eu também acho, nossa, tenebrosa, assim, essa descrição que o David fez agora me lembrou, assim, tipo, de fato, aqueles bichos todos aglomerados ali, tentando sair do buraco, nossa, é muito bizarro. E é a profecia do Fiverr se concluindo, Sim. né? É muito trágico, assim, ele chegar e ele falar, tipo, você estava certo. Realmente aconteceu o que você falou que ia acontecer. Exatamente. Nossa, e é foda, né, que, tipo, o filme, ele não dá nem nem consegue se dar, tipo, ao trabalho de, nossa, o personagem tava certo, porque o personagem do Fiverr, ele é meio sequelado, né, pelas visões, assim, que a gente vê. Ele tem uma fisicalidade estranha, assim, relacionada aos outros, ele não é bem quisto socialmente. Ele é mais magro, ele tem eles usam muito esse recurso de deixar o olho dele meio branco, às vezes. Tadinho, acho que tem esses momentos mais de tensão, assim, ele fica muito afetado, né, tipo, ele fica meio que se contorcendo, sei lá, realmente, assim, bem diferente dos outros. É quase como se ele estivesse sofrendo mesmo, né, pra ter a visão.
Depois disso, o filme ele entra, né, nessa coisa que eu comentei mais cedo de conflitos civis, a partir do momento que os personagens eles percebem que eles só têm macho, né, e que eles não vão ter como reproduzir, e que eles precisariam de fêmea. Aí eles vão na fazenda humana buscar as fêmeas, não conseguem, né, por conta do gato aí, pra alegria da Bia, né, que adorou a cena. Quando o Capitão Holly chega, ele fala, né, que ele veio de uma outra toca em que o pessoal tinha um sistema lá mais totalitário, e eles entram em conflito justamente com eles, né, pra resgatar esses coelhos e concluir essa coisa da fêmea, né, e de poder se estabelecer na terra prometida deles, né, no Vale Encantado dos personagens. Queria saber o que vocês curtiram, assim, desse final e tal, se vocês gostaram, porque nessa parte do filme, pra mim, pelo menos, ele ficou bem mais conciso, né, tipo, eu comentei que no começo ele tem essa coisa de ser mais contos espaçados, né, em que as coisas meio que quase se isolam nela mesma, poderia, tipo, sei lá, ser vários episódiozinhos de série, tipo, um em cada canto, mas aqui, tipo, ele entra numa coisa em que a ação direta leva os personagens pra um lugar e aí depois leva pra outro, sabe, você tem conflito direto, mudança na personalidade dos personagens, né, tanto que o Fievel e o Hazel eles aparecem menos, né? Tipo, nessa parte o Big Wig, sinto que o papel dele é muito mais ativo, assim, até como o líder da matilha mesmo. Sim, eu gosto muito de como o Big Wig, ele meio que domina, né, essa parte, assim, ele é um coelho bem mais esperto, bem mais, enfim, que ele se infiltra lá acho que desse momento que você tá falando, né? Que é desse momento que ele se infiltra. E eu gosto muito de como ele fica da dinâmica ali, né? De como ele consegue driblar, enganar e atrair, conversar com a coelha lá do grupo e atrair ela também. Enfim, eu gosto bastante dessa dinâmica. Eu acho que dá até um certo suspense, assim, uma certa tensão, assim, pra história. E eu acho bem resolvida também nessa parte. Eu acho muito legal. Eu adoro o topetinho que o Big tem. Ele tem um cabelinho, assim, é muito fofo. Eu gosto muito do personagem dele, porque ele é aquele personagem que ele poderia ser o protagonista, né? Acho que, sei lá, em termos, o Hazel é o protagonista, né? Porque ele é depois a gente vai chegar nisso, né? Mas o Big Wig, ele tem muito esse porte de protagonista também, porque ele é um coelho muito astuto, né? Ele vem de uma posição como um oficial, então é muito... Ele é um coelho muito astuto, muito corajoso, assim. E eu gosto muito também dessa que a Bia falou, né, da parte quando ele vai se infiltrar. A manha que ele tem, né? O coelho é muito liso. Porque o jeito que ele consegue se esquivar, né? Das intimações daquele coelho. Eu não lembro o nome dele, inclusive, ele tem um General Wandsworth. Como é que é? General Wandsworth. Imagino que eu tô pronunciando errado, né? Mas é isso. Ele é, acho que a imagem mais famosa do filme, talvez, seja ele, assim, coberto de sangue, né? Ele é um coelho bem... coelho desgraçado, né? De aparência e de caráter, assim. Um personagem visualmente muito forte, assim. Ele é cego de um olho. Ele é claramente um coelho mais velho, assim. Ele é um personagem muito ameaçador. Ele é grandão fisicamente comparado aos outros, né? Tanto que quando o Capitão Holly ele fala que ele escapou de Efrafa, né? Que a terra é essa toca desses coelhos. Ele fala, tipo, é um coelho grande, eu acho que nem você conseguiria encarar ele, Big Wig, sabe? Porque ele tem esse porte maior mesmo. E ele é essa figura mesmo que você comentou, tipo, mais ameaçadora, né? Ele tem, tipo, essas características físicas dele, né? Como se ele fosse cansado, assim, da guerra. E ele é um preguiçoso do caralho, né? Tipo, ele tem 50 servos. Não faz nada. Exatamente. Mas quando faz também, né? Tipo, aí o filme usa ao máximo, assim, essa fisicalidade dele pra criar tensão. É muito engraçado falar isso de um filme de coelho, né? Tipo, usa a fisicalidade pra criar tensão, mas pior que isso. Eu fiquei até pensando assim, tipo, se fossem com pessoas, quem seriam, né? Tipo, por exemplo, o Big Wig teria que ser um cara bem, sei lá, bem interessante, assim. Mas eu acho legal também o final, né? Assim, tipo, desse general, que a gente não sabe, né, exatamente o que aconteceu, que ele tem tipo um confronto com um cachorro, né, e ele não mostra, assim, tipo, até os finalmente do embate, né, e ele até fala que não se sabe, né, nunca se encontrou o corpo desse general e que ele meio que virou uma lenda, né, que fala que pra assustar as crianças, aí começam a contar que, tipo, o general tá por aí, uma coisa assim. Então acho legal também não mostrar, tipo, o coelho sendo estraçalhado pelo cachorro, vice-versa, enfim. Fica só
fica uma dúvida, né? Fica em aberto, assim. E, enfim, gosto dessa parte também. Eu gosto muito da personagem da Hazeltley, não sei como é que pronuncia. A coelha, né? Que ela é meio que uma líder revolucionária ali, né? Que ela tenta instigar todo mundo a escapar. E eu acho linda, eu não sei quem é a dubladora, mas a voz dessa coelha é muito linda, assim, tipo, uma voz... Nossa, é muito bonita, chama muita atenção, assim, no filme. Ela é uma personagem muito interessante também. Por mais que ela não seja tão ativa, assim, na história, né? Mas eu gosto muito de todo esse segmento. Ele quase vira um filme de aventura convencional, assim, né? Nessa parte que tem toda essa coisa desse plano de eles, né, pegarem quem quer sair de Efrafa. Gente, palavra muito esquisita. Mas que, né, eles querem resgatar esses coelhos pra eles poderem agregar na toca deles. E aí tem todo esse plano. Tem aquela coisa, né, eles têm que fugir, eles têm que entrar no barco. Só que aí o pássaro tem que... né, tem todo esse segmento de aventura, assim, que eu acho muito interessante. Parece que ele tá até dando uma segurada pro que vai vir depois, né? Que é esse final, que é quando, né, eles conseguem resgatar esses coelhos, né, levar pra toca. Só que aí vai ter a retaliação, né, desse general. E aí ele é até um segmento mais tranquilo, assim, em termos, né? Pra você tá te preparando pro que vai vir depois, assim, porque o que vem depois é bastante brutal. Nossa, demais. E, inclusive, quem faz a voz dela, você perguntou, né? É a Hannah Gordon, que eu ditei aqui, eu não encontrei nenhum papel conhecido dela, apesar dela estar acreditada fazendo alguma coisa no Homem-Elefante. Só não lembro dele. Olha só. Inclusive o John Hurt também é o Homem-Elefante, né? A gente não falou. Mas ele é o Homem-Elefante, enfim, um ator super, super incrível. Que eu adoro. Ele faz a voz do não sei o nome, não sei a raça do cachorro, mas ele faz o cachorro maior, né? No The Plague Dogs também. A voz. Sim, eu vi. Nossa, eu vi na ficha. Uhum. Caraca, eu não lembrava. Porra. Ai, mas o trabalho de voz do filme é sensacional, né? Tipo, tanto o Richard Bryan, o Michael Grant Cox fazendo o Big Wig e o John Hurt de Hazel também. O John Hurt, ele é um cara engraçado, porque ao mesmo tempo que às vezes ele consegue passar, né? Tipo, um tom mais sisudo assim na voz. Quando ele tá de Hazel, ele tem uma coisa tão mais serena, assim, sabe? É muito até doce, tipo, pelos né? personagens. Nossa, demais. Até nos momentos que ele tá lidando, assim, com o Fiverr, né? Porque o Fiverr, ele tem essa coisa meio malquista socialmente. Aí, tipo, todo momento que ele vai negociar por ele, sabe? O que ele tá falando com ele tem uma tranquilidade, assim, que é sensacional. Eu acho muito bonita aquela parte, né? Quando eles vão executar o plano, né? De soltar o cachorro pra levar pra toca. Quando eles chegam lá e o Hazel tá com um outro coelho, né? Eu não sei se ele tem nome. E aí o coelho fala, né? Ele vai pra posição dele, pro plano ser executado. E o coelho fala... nossa, Hazel, a gente vai ter muitas... A gente tá fazendo história aqui, né? Vão ter muitas histórias pra contar. E o Hazel fala pra ele, né? E vai ser você que vai contar essas histórias. Eu acho muito bonita essa fala dele, assim. Pena que dá a entender que ele morreu, esse coelho, só que a mulher aparece, né? Ela fala pro gato, tipo, para de ser doente, leva o coelho. Só que não mostra o que aconteceu. Eu não sei se ele morreu ou não. Eu vou pensar que não. Tadinho. Não, ele ficou vivo. Eu acho muito bonita essa fala dele, assim, tipo, não, mas vai ser você quem vai contar essas histórias. Dá pra ver que eles confiam nele como um líder. Eles até chamam ele de Hazel Ra, não é alguma coisa assim? Tipo, ele chama ele como se ele já fosse... que ele é, né? Ele é realmente uma... Como se ele virasse, tipo, como se ele fosse a segunda vinda de Cristo. Né? Ele é como se ele fosse o verdadeiro... Ele é o príncipe dos coelhos deles ali, né? Daquele grupinho, eu acho isso muito bonito. E o filme, né, tipo, ele conclui com um epílogo que eu achei justíssimo, né, tipo, no começo ele tem um prólogo, ele volta pra essa coisa do epílogo, e a Ellen já trouxe aí, né, essa coisa dele ser meio que, do Hazel meio que virar o príncipe dos coelhos, e aí no fim, né, o epílogo joga essa coisa meio que do status mitológico pra ele, sabe, como se ele fosse pra sempre existir nas histórias, assim, quando ele é abordado pelo grande coelho negro lá, que é o representante da morte, e ele entra, eu acho que a palavra não é matilha, né, porque não são lobos, mas ele entra meio que
para o grupo desse coelho como os que são eternizados, assim, uma coisa meio Coração Valente, né? Não, Mito Gladiador, de que o que nós fazemos na nossa vida ecoa pela eternidade, e é bem isso que acontece com ele mesmo, né? Eu acho muito lindo, assim, tipo, a gente vê ele nessa figura mais velha e sábia, assim, e ele simplesmente, tipo, deixando o corpo depois, indo pra esse plano mais espiritual, com essas formas, tipo, mais fluidas. Porra, achei muito bonito. Nossa, dá vontade de chorar, só de ver você falando, assim, eu tava chorando. Nossa, é engraçado, porque quando eu assisti a primeira vez, não tinha me pegado tanto no emocional, assim, mas reassistindo, nossa, eu chorei demais, assim, tive que segurar pra não chorar mais ainda. Eu também. Não, é muito bonito, é muito bonito. Quando... Nossa, aí eu não aguentei, né? Quando esse coelho, né, que seria a morte dos coelhos, assim, ele fala pro Hazel, né? Tipo, você já vem se sentindo muito cansado. Sabe? É tão bonito o jeito que essa cena é escrita. Nossa, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, no cinema, sabe? E o Hazel já tá velho, né? Ele tá fraquinho, assim. Então ele aceitar a morte dele, ele não só aceita a morte dele, como ele acolhe a morte dele, sabe? A morte dele vai significar um novo começo, junto com o lugar que ele sempre pertenceu, sabe? Como um verdadeiro príncipe, assim. Isso é muito bonito. Muito emocionante. Quando ele cai no chão, assim, né? Você vê, a animação vai mostrando ele deitando cada vez mais, assim, até que ele deita, ele fica parado. E dele sai um coelho... Em aquarela. 2D? Aquarela Não, diferente. Tudo é 2D, mas ele é um traçadinho, assim, né? Um coelho bem desenhado. Como se fosse mais rascunhado. Um coelho rascunhado, assim, aí ele levanta do corpo do Hazel e segue com esse coelho negro. Meu, lindo, né? Nossa, não tem como não chorar. Muito arrepiou, eu fiquei né? muito emocionada também. E eu acho que é um final bem respeitoso, né? Para um personagem como ele, como vocês estavam falando, um personagem tão especial, tão interessante, tão honrado, né? Enfim. E então eu acho um final bem respeitoso mesmo. Então ele passou por tudo isso, né? Por todas essas ameaças, enfrentou tantos inimigos e morreu velhinho ali, em paz, né? E eu acho muito bonitinho, muito lindo mesmo. Nossa, quando o Hazel olha pra trás, né? Ele olha pra toca dele, né? Tem vários coelhos, tem vários filhotes, inclusive. E aí o coelho negro fala pra ele, né? Não se preocupe com eles estão muito bem aqui, sabe? Tipo, esse é o lugar deles, assim. Você não precisa se preocupar porque o seu trabalho aqui já foi feito. Foi você, né? Junto com todo mundo que conseguiu proporcionar isso. Muito lindo. E a gente nem comentou, mas eu fiquei muito surpresa na reassistida com o quanto a cena do cachorro é violenta. Não sei, tudo nesse filme me impactou mais na segunda assistida. Mas é muito violento. Eles não economizam, tipo, em nada, assim. Ele destroça vários coelhos, assim. É bem brutal. E é foda porque o filme ele tá lidando com a violência, né? Tipo, seria fácil pra ele cair pra banalizar ela, só que ele não faz. E, tipo, os momentos de morte, assim, eles têm grande impacto, né? Tipo, a quase morte do Big Wig, quando ele, tipo, começa a ver os coelhos só em formas, assim, vai perdendo a consciência. E depois a morte do General Gordolf, né? Quando, tipo, ele tá enfrentando o cachorro, tipo, eles têm essa coisa, tipo, ou é esteticamente impactante, né? Ou vira meio que parte da mitologia do filme. Pô, cara, e esse final do epílogo, eu gosto muito, muito, assim. Eu já gostava antes, né? Tipo, no começo do filme, essa parte da fisicalidade, mas do jeito que eles fazem, tipo, o Hazel, ele olhando assim, porque é como se ele tivesse, sabe aquela idade que a pessoa, ela tá meio velha, tem dificuldade de ver, porque aparece o espírito e ele, tipo, dá uma inclinadinha assim, e aperta os olhos, sabe, como se ele estivesse se esforçando pra enxergar. Ai, Putz, gente, muito lindo. meu... Cara, muito, muito bonito. E é um contraste, assim, não vou falar o final do The Plague Dogs, obviamente, mas eu fico comparando sempre porque são filmes muito parecidos, né? Esteticamente, enfim, são filmes gêmeos praticamente, assim. Mas o final de The Plague Dogs é um dos finais que eu mais me arregacei de chorar na minha vida, assim. Tipo, é uma emoção, é um negócio, assim, que, nossa, só de falar, assim, já dá uma pontada. Eu não vi o filme ainda, vi o muito. trailer, né? Mas eu pensei, nossa, esse parece pior, parece
sei lá. Não, o Não, The e Plague cachorro, Dogs, né? Filme com cachorro é um negócio não, que... não, o The Plague Dogs, ele é um negócio assim, é outro patamar, entendeu? Mas é um final muito bonito, assim. Muito bonito, muito emocionante. A palavra é emocionante, assim. Talvez um dos meus finais favoritos também, esses dois filmes, assim. Conclusões de, sabe, de fazer transbordar o coração, assim. Muita emoção. Eu sou meio lembrando fraca que- pra esse tipo de coisa. Esse tipo de filme. Você já viu When the Wind Blows, Bia? Nossa, não é Nossa, muito David. estranho esse nome. É de quem? Tópico proibido. É do Jim T. Murakami? Acho que é isso. É isso mesmo. Que, tipo assim, ele é outro que quando acaba te destrói. E Ellen falou de filmes gêmeos, né? E na minha cronologia pessoal, esse é um filme gêmeo do Túmulo dos Vagalumes. Nossa, assim, muito esse. mais que aquele Barefoot Gang. Eu não gostei muito de Barefoot Gang, não. As pessoas costumam relacionar, né, Barefoot Gang com... É só porque é mangá que fala sobre consequências de guerra, Mas, né? nossa, eu não gostei, não. Mas sim, o When the Wind Blows e o Túmulo dos Vagalumes, dobradinha da depressão eterna, né? Pode esquecer. Nossa, olha só. Pode esquecer. Olha só que Nossa. coisa curiosa. Tá falando que esse diretor, né? Assim, é tipo uma coisa bem, bem estranha, bem bizarra. Mas tem um filme chamado Criaturas das Profundezas, que é da diretora Barbara Peters, que é tipo um filme de sexploitation, enfim, de horror com sexploitation. E esse diretor é um diretor não creditado desse filme, esse mesmo diretor do When the Wind Blows, né? Ele é um diretor não creditado porque, assim, tipo, ela se recusou a fazer as cenas de sexo, as cenas mais apelativas, assim, e ele meio que filmou e foi adicionado depois, entendeu? Nossa, que conexão bizarra. Eu não sabia que era... Assim, tipo, quando eu vi o nome, né, Murakami, eu falei, eu conheço esse diretor de algum lugar. Aí eu lembrei que é o diretor do não creditado do Criaturas das Profundezas. Meu Deus, não. Que horror. Enfim, vou procurar depois. Mas eu fiquei com vontade de ver esse filme. Como é que é o nome? É Criaturas das Profundezas. Em inglês é Humanoids from the Deep. Mas é isso, eu queria só que cada um desse uma nota, né? E alguma conclusão final, se tiver. Começando pela Ellen. Quando eu vi pela primeira vez, eu tinha dado 4 estrelas de 5. Mas eu aumento meia estrela aí. Eu vou dar 4,5, né? Que seria... Eu não sei, convertendo seria 9 ou 9,5? 9, né? Não, mas a gente é de 0 a 5. Ah, então tudo bem. 4 estrelas e meia de 5. O filme cresceu muito pra mim. Eu desenvolvi que era o que eu não tinha desenvolvido muito na primeira vez que eu vi, né? Agora eu desenvolvi um laço emocional muito forte com o filme. E isso me fez gostar muito mais dele, assim. Só aumentou minha experiência em praticamente todos os âmbitos, assim. Então eu gostei muito de reassistir e gostei muito de falar sobre ele também. Então, eu vou dar 4, porque eu ainda não tive essa conexão, assim, né? Tipo, a primeira vez, realmente, ele passou um pouco mais, assim, me chamou menos atenção. Dessa segunda vez, me chamou um pouco mais, principalmente por causa desses momentos que a gente falou, né? Da música e desses momentos mais melancólicos, mais dramáticos, mais poéticos, enfim. Mas eu ainda... Acho que falta ainda uma coisa, assim, pra mim, pra dar um clique, assim, com o filme. Então, eu dou 4. E eu vou na mesma da Bia, assim. Na primeira vez, inclusive, acho que minha nota teria sido a mais baixa de todo mundo que tá aqui. Mas eu passei pela mesma experiência, né, de rever e melhorar. Porque eu lembro que eu dei 3,5 na época. E aí, revendo agora pra gravar o programa, eu aumentei minha estrela e dei 4. Porque eu acho que ele é um belo filme, assim, mas eu comentei mais cedo, né, como o tom dele é meio consistente, assim, como ele lida com esses elementos da narrativa até chegar no final e tal. E eu acho que, tipo, se ele fosse um filme que tivesse sido um pouquinho mais refinado, sabe, em termos de estrutura mesmo, e de uma coisa levar a outra, eu acho que ele teria conseguido criar mais esse laço, assim, porque tem vários momentos no filme que a gente não comentou, mas, tipo, coelhos do grupo deles, né, são mortos, assim, tipo, acho que tem uma coelha chamada Clover que ela é levada por um pássaro, e, tipo, isso acaba sendo um momento, tipo, muito pequeno, assim, dentro do filme pra gente se importar com aquilo, né, tipo, a gente entende, tipo, uma coelha foi levada e tal, mas a gente, tipo, mal sabia identificar ela no meio dos outros coelhos,
Sim. É verdade. Então, pra mim, pesa bastante essas coisas assim. Mais 4, um ótimo filme. Não tão bom quanto todos que a gente comentou nesse programa, né? Como rendeu muito gosto, mas muito bom.